Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando nesse momento de pandemia. Hoje a gente vai continuar falando sobre panificação, né? Na segunda-feira a gente fala um pouco sobre a farinha de trigo, que é um dos ingredientes aí de grande importância dentro da panificação, né? Eu diria que até um grau de importância gigantesco, por conta até mesmo do glúten, tá? Então a gente vai continuar falando sobre os ingredientes. E na sexta-feira a gente vai fazer uma atividade sobre os 3 vídeos, tá? O de hoje, o de segunda, o de hoje e o de sexta, tá bom? Então não deixem de assistir os vídeos e, por favor, não deixem de fazer a atividade também, ok? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre os ingredientes utilizados na panificação, né? Dos mais comuns até aqueles que não são obrigatórios, digamos assim. Eu gosto sempre de começar pela água, né? Ela pode ser obrigatória, né? Se não tiver mais nenhum líquido envolvido no pão, ela pode sim ser utilizada, né? E deve ser utilizada, tá? Pão precisa de algum tipo de umidade. Se não for um leite, precisa ser uma água, né? Então a gente precisa colocar água no nosso pão. Por quê? Primeiramente, porque ela vai permitir que o fermento realmente funcione. Ela vai hidratar o fermento e vai auxiliar na sua alimentação. Então, precisa utilizar água para que a ação do fermento aconteça de forma correta. Ela vai dissolver ingredientes sólidos da massa, até mesmo como a farinha de trigo, açúcar, sal. Tudo isso vai ser dissolvido aí pela água. Auxilia, né, na cocção do amido. Então, é como fazer um mingau mesmo, né? Você mistura a água com a farinha e quando isso cozinhar vai fazer aquele miolo de pão perfeito. Então vai ajudar no processo de gelatinização, de ficar naquele formatinho, né? De ficar naquela textura final, tá? Possibilita também a formação do glúten, né? Então a rede de glúten ela precisa de umidade para funcionar. Lembra sempre, para desenvolver glúten a gente precisa de 2 coisas: umidade e processo mecânico, tá? Então dá para desenvolver dessas 2 formas. Só com o processo mecânico você não consegue desenvolver o glúten perfeito, né? Você precisa colocar umidade dentro da sua massa. Mas só com umidade você consegue o ponto de glúten perfeito. Só para vocês terem uma ideia de como água é importante numa massa de pão, tá? Determina a consistência final da massa, né? Então, quanto mais hidratada essa massa, mais mudanças vai trazer a sua característica. Pode ser uma massa que fique mais macia, mais firme, mais seca, mais úmida. E tudo isso quem ajuda a ditar aí no final das contas é a quantidade de água que você acrescentou. Conduz e controla a temperatura da sua massa, para que ela não esquente demais e mate o seu fermento, por exemplo. Em alguns casos, é bastante interessante comentar com vocês que em grandes padarias ou lugares que fazem processos de panificação bem grandes, né, em quantidades imensas de massa, é comum que se coloque água gelada ou gelo ao lugar de uma água em temperatura ambiente, para que assim esfrie a massa e você tenha menos risco de perder aquela mistura. Né? Então, é comum que grandes panificadores façam isso para não ter risco mesmo aí durante o preparo da sua massa. E ela favorece o crescimento dos pães. Por quê? Porque ela ajuda na ação do fermento, ajuda e possibilita a formação da rede de glúten. Então, automaticamente ela vai auxiliar também no crescimento desses pães. E outro ponto importante também é que a água ajuda a dar leveza para essa massa. Então, se eu tenho umidade e essa massa tá leve, ela vai crescer também com menos peso, né? Como você tentar, ao invés de crescer segurando um peso de 10 quilos, você começar a crescer segurando 500, né? Então, subir a escada com 500 quilos é muito mais fácil do que com 10 quilos na mão. Então, a água ela também traz essa possibilidade. O próximo ingrediente que não pode faltar é o fermento, né? Então, para começar na panificação, a gente utiliza, em sua maioria, o fermento biológico. Né? No fermento biológico, nada mais é do que levedura. Né? Então, micro-organismos vivos, certo? Qual é a diferença do fermento seco para o fermento, aquele que a gente compra na geladeira, né? O biológico fresco?
O biológico fresco, ele tá na sua característica total, né? Então, ele e mais a umidade que ali reside, né? Quando a gente desidrata esse produto, a gente tem o fermento biológico seco, tá? Então, não tem, assim, diferença na quantidade. Obviamente que a gente precisa usar bem mais fermento fresco do que seco. Por quê? O seco a gente está colocando na nossa mistura só levedura. Quando a gente está usando fresco, a gente coloca a levedura com a umidade residual que ela tem, então úmida. E isso vai sim trazer diferença em questões de peso. Então, normalmente a gente usa 3 vezes mais fermento fresco do que seco. Então, se a receita, vamos lá, pede 10 gramas de fermento seco, eu vou usar 30 gramas de fermento fresco para chegar no mesmo resultado final, tá? Na panificação, a gente utiliza o fermento biológico na maioria das massas. Portanto, grande parte das massas produzidas na panificação utilizam leveduras, micro-organismos vivos no processo de produção de no processo de fermentação. Então, para fermentar os pães, a gente utiliza micro-organismos vivos. Por que a gente utiliza micro-organismo vivo? Tá? Isso é interessante também que vocês entendam. O fermento ele se alimenta e ele solta gás carbônico, né? E nesse soltar gás carbônico é quando a gente tem o crescimento da nossa massa. Por isso que quando a massa está crescida e você aperta, ela murcha, porque você dispersou o gás que estava dentro dela. Se você esperar, o seu fermento ele vai voltar a se alimentar, ele vai voltar a crescer de novo e a sua massa vai estufar novamente, vai crescer e ficar linda. Tá? Então, é uma produção de gás contínua ali daquele fermento que está se alimentando dentro da massa. O sal, responsável por dar sabor, fortalecer o glúten, branquear o miolo da massa e também no processo de conservação dessa massa, tá? Então, o sal ele tem todas essas funções aí super importantes. Como fortalecedor do glúten, ele ajuda o glúten a ficar estruturado, então ele se manter mais resistente dentro da massa, tá? Ele deixa o miolo mais branquinho mesmo, uma característica do sal. O sabor, não preciso nem dizer para vocês, né? Como salgar qualquer coisa, né? Ajuda a abrir os sabores e ficar muito mais gostoso. E no processo de conservação, porque ele retém a umidade. Então, ele é um produto hipossolúvel. Então, ele absorve a umidade e transforma em sal. E aí, ele não consegue, como posso dizer, a massa depois ela vai ser muito mais difícil que ela tenha uma proliferação de micro-organismos ali, que não são do fermento, obviamente, são os ruins. Aqueles que vão embolorar, mofar a sua massa. Tá? Então, vai ajudar no processo de fermentação. Desculpa. No processo de conservação. Mas lembrem-se, não vai fazer milagre, tá? Só vai auxiliar nesse processo, tá bom? O próximo é o açúcar, né? O açúcar, ele é o alimento do fermento, então é o que o fermento come para produzir aí gás carbônico, principalmente, tá? Vocês vão reparar que grande parte das receitas de pão tem um pouquinho de açúcar, né? Porque o fermento ele vai comer carboidrato, né? E isso a gente tem de sobra na farinha de trigo. Mas, se você colocar açúcar, esse processo ele acaba se acelerando e acontecendo de forma muito mais rápida. Ele também vai auxiliar a manter uma maciez nessa massa, né? Então, vocês podem perceber que pães salgados costumam ser mais firmes do que pães doces, né? Isso por conta aí dessa maciez que o açúcar traz para a massa. Atua na conservação da umidade na massa, né? Também é um alimento hipossolúvel, então também vai absorver água dentro da massa e vai conservar essa umidade dentro da massa e auxiliar na conservação do produto final por conta disso. E auxilia também no aroma, cor e sabor da massa, tá? Nesses 3 pontos aí importantes. O aroma, porque vai deixar um aroma muito mais chamativo, digamos assim, né? Aquele cheiro de doce, né? Aquela coisa de açúcar.
Na cor, porque vai caramelizar melhor os pães, então vai ficar mais moreninho, digamos assim. E no sabor da massa, porque pode ser que ele faça um pão doce maravilhoso, né? E ainda que seja usado num pão que só tem sal, ele vai auxiliar e dar um leve sabor e ajudar ali a saborizar aquela massa de alguma forma. Os lipídios, né, ou gorduras, tanto faz, tá? Que pode ser azeite, manteiga, gordura vegetal, margarina, óleo, né? Não existe limites, banha, tá? Tudo isso. Eles têm dois papéis muito importantes, né? O primeiro deles é auxiliar no aroma, sabor e textura da massa e ampliar a conservação do pão também. Então ele vai impedir um pouco que se proliferem ali os micro-organismos ruins, aqueles que vão mofar, embolorar a nossa massa de pão aí com o tempo. Como eu disse anteriormente, vou repetir, também não faz milagre, tá? Tem que ter um pouco aí de peso e medidas, porque ele não faz realmente milagre, assim, não vai manter a sua massa para sempre, só vai auxiliar no processo de conservação. No aroma, porque ele vai deixar com um cheiro mais, né, chamativo, apetitoso. No sabor, porque vai deixar a sua massa mais amanteigada, né, mais engordurada, e a gente gosta de gordura, né, gente? Aceita, temos que aceitar porque dói menos. A gente gosta de gordura, então fica mais interessante. E por último, ele vai deixar a textura dessa massa muito mais macia, né, e muito mais saborosa. Por isso que pães que levam uma porcentagem de gordura alta são conhecidos aí como pães de massa semi-rica ou rica, né? Porque tem característica aí de massa mais saborosa. Temos o leite. O leite ele não é um produto obrigatório dos pães, ele pode ser colocado, mas ele não é obrigatório, tá? Ele vai conferir uma estabilidade interessante à massa do pão, sabor, aroma, coloração e textura da massa, tá? Então ele vai ter todo esse papel importante aí. Ele vai ajudar a massa a se manter bastante homogênea. Ele vai auxiliar com o sabor, porque ele tem gordura e açúcar. E isso vai auxiliar aí no processo final do seu pão. Seu pão vai ficar mais macio, e mais saboroso. Ele vai deixar com um aroma mais gostoso. Vai ajudar na caramelização, porque leite tem açúcar, né? Então vai ficar mais moreninho. E vai ajudar na textura da massa, que vai ter uma massa muito mais macia, tá? Temos os ovos, né? O ovo, ele vai principalmente conferir maciez à sua massa, né? Principalmente se a gente usar a clara. Lembrem-se, clara nada mais é do que água com proteína, né? Então a gente vai só estar acrescentando mais umidade à massa. E vai principalmente melhorar a cor, né? Então a coloração também vai ajudar na caramelização dessa cor e ela vai ficar mais moreninha, mais bonita, mais chamativa, tá? Outro ponto importante é o emulsificante que tem dentro da gema do ovo, que vai ajudar a estabilizar a mistura e deixar tudo lisinho, homogêneo e não vai impedir, né, que as coisas se separem. Isso também é um ponto importante aí do ovo, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E por último, o melhorador de pão. Né, ou melhorador de farinha, tanto faz. Ele tem um papel muito importante, ele vai fortalecer a rede do glúten, então manter ela mais estável, mais firme, mais forte, né? Então é como se você tivesse duas bexigas no lugar de uma, né? Então acaba sendo mais difícil de furar. E dessa forma a gente consegue manter um crescimento melhor desse pão e uma maior elasticidade, tá? Vai melhorar o volume do miolo do pão, né? Então o pão ele vai ter um volume ainda maior, porque ele tá com o glúten muito mais resistente, e vai melhorar, né, a mistura dessa massa. Ela vai ficar cada vez mais homogênea e mais fácil de se manter totalmente unida, né? E não haver separação. Então dessa forma você vai ter um pão muito mais, como posso dizer, estável,
tá? Então ele vai ficar estável durante todo o tempo de preparo até o fim da cocção. Para quem tem curiosidade, né, o que é o melhorador de pão? Ele é um ácido, normalmente o ácido ascórbico, uma enzima, né, e algum tipo de emulsificante, né? Hoje em dia a gente encontra aí nos mercados, né, principalmente nos mercados maiores como os atacadões, por exemplo, mas antigamente era um produto muito mais utilizado aí na indústria para fazer o pão realmente dar certo, tá? Ele não substitui nada, ele não substitui farinha, ele não substitui fermento, tá? Ele é como um composto para auxiliar nos processos, tá? Para manter a sua massa mais estável mesmo, ajudar a farinha a fazer o serviço dela, tá? E você ter um pão completamente perfeito. Ele também não é um elemento obrigatório, ele só entra se você quiser, tá? Então você pode colocar ou pode não colocar. Fica a seu critério durante o preparo da massa do pão, ok? Gente, por hoje é só, né? Não esqueçam de assistir o vídeo, porque na sexta-feira a gente tem atividades sobre panificação, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.